Se um católico não acredita que Maria foi concebida sem pecado e nunca conheceu nenhum pecado, não é católico. É excomunhão automática. Quando nós negamos um dogma da nossa fé, nós deixamos de ser católico automaticamente. Claro que muitos por ignorância podem cair nesse erro, mas hoje o Senhor quer te instruir. Muitos católicos não têm a instrução correta e por isso correm o risco de ir em caminhos perigosos. Oséias capítulo 4 diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por isso hoje nós vamos reparar o segundo espinho do coração de Maria. Aqueles que blasfemam a minha virgindade, Nossa Senhora vai dizer, a minha virgindade perpétua. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Muitos católicos têm um conhecimento muito limitado desse dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria. Esse dogma que foi proclamado no Concílio de Latrão em 649. Quer dizer, a igreja sempre acreditou nisso. Mas em 649 a igreja disse assim: olha, se alguém não quiser acreditar que Maria é sempre virgem, essa pessoa está excomungada, está fora da igreja católica. Ainda que seja padre, ainda que seja bispo, se negar a virgindade da Virgem Maria, está fora da igreja. E esse dogma vai ensinar que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Alguns católicos não entendem isso. Vou explicar para você. Ser virgem antes do parto, até os protestantes acreditam. Está em Isaías 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. E Mateus vai dizer que essa profecia vai se cumprir. Quando José estava pensando em abandonar Maria, porque viu que ela estava grávida e o filho não era dela, o anjo lembrou a José essa profecia. A virgem conceberá, sem que ele a conhecesse, quer dizer, sem que se unissem, ela engravidou. Isso está na Bíblia. Isso os protestantes também acreditam. Primeira parte, Maria é virgem antes do parto. Segunda parte, Maria é virgem durante o parto. Sobre esse ponto, tem muitos cristãos que são ignorantes e não entendem esse dogma. Nossa Senhora é virgem durante o parto. Como assim, irmão? Durante o parto? Quando Nossa Senhora teve o menino Jesus, ela não sentiu dores. Tem filmes que fazem, até os católicos veem e acham que aquilo é normal. Nossa Senhora sentindo as dores do parto. É mentira, gente. Isso é contrário ao ensinamento da igreja. Os padres da igreja vão ensinar desde os primeiros séculos que o nascimento de Jesus foi assim como a luz atravessa um vidro, atravessa um cristal e chega até nós sem quebrar o cristal, sem quebrar o vidro. Assim foi o nascimento de Jesus, milagroso. Quando Maria teve o menino Jesus, ela não sentiu as dores do parto. Foi algo milagroso que até a sua integridade física, a virgindade física de Nossa Senhora foi conservada. Porque foi um parto milagroso, sem dores. Sabe quais foram as dores que Nossa Senhora sentiu no parto? As dores de não ter onde o seu filho nascer, as dores de bater as portas em Belém e todas as portas se fecharem. Essas foram as dores do parto, as dores do coração, as dores da rejeição, o frio e a ingratidão dos corações, que mais tarde Jesus vai dizer: quando você nega de ajudar qualquer um desses pequeninos que precisa, é a mim mesmo que você está negando. Essas foram as dores de Nossa Senhora. Mas como está escrito no Gênesis, só sente as dores do parto aquele que tem pecado. E se ontem nós meditamos que Nossa Senhora não tinha pecado, essa maldição do pecado não pesou sobre ela. Teve outras dores de parto também que Nossa Senhora sentiu, quando nasceram os outros filhos dela. Lá aos pés da cruz, Jesus disse a ela, Jesus que é a palavra eterna do Pai, disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe.
No Calvário, Nossa Senhora se tornou mãe de todos os pecadores. Jesus entregou todos a ela, lá para que nós fôssemos salvos, filhos dela. Ela sentiu a grande dor no seu coração. Essa sim foi a dor do parto da igreja, onde ela se tornou mãe da igreja. Mas no nascimento de Jesus não houve dor no parto. Foi um milagre. Nossa Senhora entrou num grande êxtase de amor com Deus, e ali, quando abriu seus olhos, seu menino estava nos seus braços. A coisa mais linda que ensina a igreja. E virgem depois do parto. O que significa isso que a igreja nos ensina? Que depois que o menino Jesus nasceu, Nossa Senhora quis continuar virgem. Por isso, quando o anjo diz, tu ficarás grávida, ela diz, como? Se eu não conheço homem algum, conhecer na Bíblia significa ter relacionamento íntimo. E Nossa Senhora já estava prometida em casamento com José. Ela não precisaria fazer essa pergunta. Ela fez essa pergunta porque ela tinha este voto de virgindade perpétua. Por isso, Nossa Senhora vai permanecer virgem antes, durante e depois do parto. E talvez muitos católicos que tenham alguma contaminação protestante podem dizer assim, mas irmão, a Bíblia fala de irmãos de Jesus. Sim, a Bíblia fala de irmãos de Jesus. Irmãos significa parentes. E a Bíblia fala quem são esses irmãos. José, Simão, Judas e Tiago. Judas e Tiago eram dois apóstolos que eram irmãos, filhos de Alfeu e filhos de Maria, mulher de Alfeu. Tudo isso você encontra na Bíblia. E José também é dito que é filho dessa Maria, não de Nossa Senhora. Maria, mulher de Alfeu. Todas essas passagens tem na Bíblia. E Simão é o único que não é citado como filho de Maria de Alfeu, mas Simão é irmão de Tiago. A tradição da igreja historicamente vai comprovar que ele foi o sucessor de Tiago como bispo de Jerusalém. Então esses 4 chamados irmãos de Jesus, a tradição da igreja e a história vai dizer que são parentes de Jesus, filho de Maria, mulher de Alfeu. Essa Maria é chamada em João 19 como irmã de Nossa Senhora, que também não significa irmã de sangue, irmã parenta próxima, né? E isso, gente, eu vou dizer algo para vocês, que é muito forte. Isso é um ensinamento da igreja de 2000 anos. Se alguém negar esse ensinamento, deixa de ser católico. Mas eu achei algumas explicações lindas, sabe aonde? Num site protestante. Olha só, eu acho lindo isso. Os protestantes que defendem a fé de sempre. Olha só o que ele vai dizer. Como é amplo conhecimento, a virgindade perpétua, como é de amplo conhecimento, a virgindade perpétua de Maria é já afirmada pelos primeiros cristãos, os que são chamados padres da igreja ou pais da igreja. Isso protestante falando, viu? Mas também Lutero dizia isso. Também Calvino defendia a virgindade de Maria. Os reformadores ingleses, John Wesley e tantos outros afirmavam que a virgindade perpétua de Maria era verdade ensinada por Deus. E rejeitaram argumentos empregados contra essa falsa doutrina que diz que ela teve outros filhos com José. Então, esses que hoje negam, até os protestantes antigos não negavam isso. Esses dessas seitas que hoje negam, principalmente aqui no Brasil, usam a passagem de Mateus 1:25, porque fala, enquanto Maria estava grávida do menino Jesus, ela concebeu por obra do Espírito Santo e não conheceu José até que o menino nasceu. A palavra até que não significa que depois José teve algo íntimo com Nossa Senhora. Quer ver eu provar para vocês? João Batista ficava nos desertos até que se revelou a Israel. Quando ele se revelou a Israel, na passagem seguinte vai dizer que ele continuou no deserto. Outra passagem, Jesus deve reinar até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E depois ele vai parar de reinar? Se a Bíblia diz que o reino não terá fim? Até que não significa que depois daquilo vai acontecer o contrário. É somente para enfatizar algo. Outra passagem, o cego que Jesus curou de nascença, os fariseus não acreditavam até que encontrasse com ele e falasse com ele.
quando falaram com ele, continuaram sem acreditar. Então você está entendendo? Isso os próprios protestantes já estudaram a Bíblia e já entenderam nos tempos antigos. Olha, os especialistas luteranos, dos mais estudiosos, reconhecem a virgindade de Maria. Só recentemente que alguns teólogos protestantes disseram, teólogos luteranos, se Maria e José tiveram outros filhos, isso não tem problema. Mas aí são opiniões pessoais. Mas os protestantes mais antigos todos eram unânimes de saber que a tradição ensinada, deixada por Cristo não muda. Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E ainda, o próprio protestante está lembrando, os cristãos de vários outros ramos acreditam nisso. E se isso é um consenso da igreja, e a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, como está em Timóteo, isso significa que não há como negar. Se os cristãos assírios, ortodoxos, miafisitas, protestantes e católicos acreditam que ela foi sempre virgem, como nós podemos acreditar no contrário? Gente, isso são protestantes anglicanos falando. Eles mesmos estão defendendo a virgindade de Maria. E depois ele vai citar, e a passagem bíblica de Ezequiel, que falou, este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele, por isso permanecerá fechado. Eu não sei se a irmã está fácil aí no computador de colocar essa porta oriental. Olha só, gente, eu tive a graça de ir nesse lugar e eu me emocionei muito. Você está vendo essa porta lacrada? Foi um imperador muçulmano. Ele, para que os judeus acreditavam que o Messias ia passar por essa porta. Fica olhando essa porta lá atrás. E porque ele não queria que isso acontecesse, ele fechou com concreto grossíssimo essas duas portas. Era uma porta só, né? Mas com duas partes. Foi aí que Jesus passou quando ele entrou na Semana Santa, no Hosana, num jumentinho. E quando Jesus passou por aí, depois essa porta foi fechada, foi lacrada, porque o Senhor dos Exércitos passou por ela e ninguém mais poderia passar por ela. Fonte selada. Nossa Senhora é representada por essa porta oriental. Isso é lindo. E se a Bíblia diz que o jumentinho que Jesus passou por essa porta nunca foi montado por ninguém, se Jesus diz que o sepulcro onde ele foi colocado nunca foi usado por ninguém, se nosso Senhor vai nos mostrar que o altar nunca pode ser usado para outra coisa, a patena, o cálice, como que tudo isso é virgem, é usado só para Deus e Nossa Senhora não? Então, nós queremos hoje fazer essa reparação a essa grande ofensa ao coração de Maria. E uma vez um padre disse assim na homilia, um irmão foi à missa, nem sei se esse padre é vivo, mas um padre disse assim, se Maria tiver tido outros filhos, vocês deixariam de amar a Virgem Maria por causa disso? Ele querendo convencer que Maria não continuou sempre virgem. Um padre que diz isso está excomungado, fora da Igreja Católica, porque a Igreja ensina que Maria foi sempre virgem. E eu termino dizendo, irmão, mas se Maria tivesse tido alguma coisa com São José, seria pecado? Não, de modo algum. Deus não diz que a relação sexual seja pecado. Porém, a Bíblia diz que alguns grandes homens de Deus e mulheres de Deus, por perceberem que o casamento era algo tão belo, tão bonito e tão precioso, amaram tanto a Deus que quiseram dar a Deus não o que é pecado, o que é ruim, mas quiseram dar a Deus o sacrifício daquilo que é o melhor. Sacrificaram a sua capacidade de gerar filhos biológicos para gerar filhos espirituais. E você vai ver a fecundidade de São Paulo, por exemplo, que vai falar do valor da virgindade. O próprio Jesus que viveu a virgindade. O próprio discípulo amado João, que a tradição vai falar que ele viveu essa virgindade. E milhões e milhões e milhões de santos que geraram muitos filhos espirituais, foram fecundos. Todos eles seguiram o exemplo da Virgem Maria. Por isso, dizer que Maria não é virgem é uma grande ofensa ao coração de Maria. Hoje, nós dizemos, Senhor,
eu peço perdão por aqueles que desrespeitam a oferta total de virgindade da vossa mãe. Eu ofereço um pedido de perdão por aqueles que desrespeitam, Senhor, a vossa mãe, desrespeitam o ensinamento da igreja, o ensinamento dos santos e por seu próprio orgulho ofendem tão dolorosamente a Virgem Maria. Quem sabe